Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia da coluna Sextou. E eu tenho uma dica sensacional para você que é fã de Quentin Tarantino. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e literatura, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Galera, já passei de 31 mil inscritos. Ativa lá o sininho para você se inscrever também. E queria deixar um grande beijo, um abraço a todos os assinantes, quase 700 assinantes do meu site, andrebarcinski.com.br. Galera, quero chegar a 1000 assinantes esse ano, hein? Por R$ 20 por mês, você tem um monte de benefícios. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br. Olha, eu já indiquei aqui no canal vários filmes, já fiz lives sobre o cinema de Quentin Tarantino. Eu sou fã do Tarantino, gosto muito de muitos filmes dele. Mas hoje eu queria indicar uma coisa diferente do Tarantino. Eu queria indicar o livro do Tarantino. O livro chama Especulações Cinematográficas e é um livro interessantíssimo para você que é fã do Quentin Tarantino. O Quentin, ele tem uma vida muito interessante, assim, né? Ele foi criado basicamente pela mãe, né? O pai largou a família muito cedo, a mãe teve vários namorados depois ela se casou com um cara que meio que foi o padrasto do Quentin. Mas ele, desde muito jovem, 10, 11 anos de idade, ele ia ao cinema com a mãe. Né? E a gente está falando dos anos 70 em Los Angeles, ali ainda era um lugar, não era gentrificado, tinha muitos cinemas de bairro. Né? E ele cresceu vendo sessões duplas em drive-ins, em cinemas meio vagabundos, vendo filme de Kung Fu, vendo filme de Blaxploitation, vendo, enfim, o cinema que o marcaria e o influenciaria a fazer filmes como Pulp Fiction, Cães de Aluguel e tal. Muito cinema asiático, muitos filmes de ação. E o Especulações Cinematográficas é um livro... É engraçado, você lê o livro e você associa o estilo do livro também ao Tarantino. Ele é um livro meio bagunçado, né? Um livro que tem 1 milhão de ideias. Né? O Tarantino, você já viu qualquer entrevista dele, você já viu, ele fala pelos cotovelos, fala super rápido e sempre tem 500 mil ideias. E ele, digamos, ele fala essas ideias, ele solta essas ideias com uma rapidez tão grande que você fica um pouco até desorientado, você não sabe se está concordando ou não com ele, você precisa de um tempinho para dar uma pensada, assim, né? Ele é uma esponja de referências, ele é tipo um tsunami assim, de referências, né? E o Especulações Cinematográficas é que nem o Tarantino, meio bagunçado, mas sempre muito divertido. Né? Esse livro é uma mistura de uma autobiografia dele, em que ele conta a vida dele como cinéfilo, indo a esses filmes com a mãe ou com o padrasto, e são capítulos muito engraçados, porque é um moleque, 10, 11, 12 anos, vendo filmes violentíssimos, né? Deliverance, Amargo Pesadelo, vendo filmes assim que uma criança não deveria ver, e ele conta no livro essas experiências dele assistindo a esses filmes. E aí tem algumas horas em que ele é digamos, um pouco mais sério, assim, e que ele se detém sobre alguns filmes que marcaram realmente a carreira dele, né, que marcaram ele como cinéfilo e depois como cineasta. Então tem, por exemplo, Dirty Harry, do Don Siegel, tem um capítulo inteiro sobre Dirty Harry. Ele escreve longamente sobre Taxi Driver, do Scorsese. O Scorsese, sabidamente, é uma das grandes influências aí do Tarantino. Ele escreve sobre Fuga de Alcatraz. Tem alguns filmes que são engraçados, né? Porque você não espera que ele vai gastar muito tempo com alguns filmes, e ele tem um capítulo inteiro sobre Fuga de Alcatraz. Tem um capítulo sobre Hardcore. Hardcore é um filme do Paul Schrader, né? Que é um filme difícil de achar, então é um filme meio raro do Paul Schrader também. Ele dedica um capítulo inteiro a esse filme. Tem muita coisa sobre o Sam Peckinpah, né? Ele fala do The Getaway, Os Implacáveis, né? Que é um filme com Steve McQueen e Ali McGraw, que ele adora. Ele fala do Deliverance, como eu falei, Amargo Pesadelo, acho que chama Amargo Pesadelo, do John Boorman. E ele fala sobre Bullet, né? O grande filme policial sobre Steve McQueen. Ou seja, se você gosta do Tarantino, vale muito, muito a pena ler Especulações Cinematográficas. Não é uma enciclopédia, galera. Não espere ver textos completistas sobre diretores. É um livro extremamente pessoal de um cara que ama o cinema, respira cinema, fala de cinema 24 horas por dia, que vive o cinema da maneira mais intensa, inclusive não só como cineasta, né, mas também como exibidor. Né? O Tarantino tem uma faceta que é fantástica dele. Ele
usou o dinheiro dele muito bem, ele comprou 2 cinemas em Los Angeles, reformou esses cinemas e passa filmes que não estão em circuito, passa filmes que estão meio fora do circuito. Então eu tenho uma admiração gigante pelo Tarantino, porque ele é um cara que, digamos, investe o dinheiro dele em coisas nas quais ele acredita. Né? Ele é um grande cineasta, fez excelentes filmes, tem 2 cinemas e agora lançou um livro que é muito, muito interessante. Tem falhas? Tem. Não é um livro, como eu disse, não é uma enciclopédia. Né? Ele tem opiniões com as quais a gente nem sempre concorda. Eu não concordo com muita coisa que ele acha. Eu não vejo muita graça, por exemplo, em Rolling Thunder, que é um filme do John Flynn, que ele acha o maior filme, um dos maiores filmes já feitos. Tal. Eu acho divertido e tal, mas não consigo. É violentíssimo o filme, né? Mas não consigo achar essa maravilha toda. Mas, de qualquer maneira, é muito emocionante ler o Tarantino falando sobre esses filmes, porque ele é um cara muito empolgado, né? Ele é um cara de ideias muito fortes e que está sempre tentando convencer as pessoas de que ele está certo e tal. E é uma delícia ler especulações cinematográficas, é minha recomendação para o final de semana. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e literatura, galera, conheça meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br, é lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural. Escrevo 20 textos inéditos por mês, faço workshops, debates. Por R$20 por mês você tem acesso a um monte de benefícios, incluindo todo o acervo do site. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br. Valeu demais.